Você que trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abrir lá em Gênesis, capítulo 22, um texto muito conhecido por todos. E para a gente dar início nessa campanha Jeová Jirê, nós vamos falar da onde começou, da origem de Jeová Jirê. E eu não vou ler o versículo todo, porque você já conhece, mas depois na sua casa, se você tiver curiosidade, eu convido você a ler essa história, onde Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Nós temos até canções que falam sobre isso, entre fé e a razão, mas eu convido você e nós vamos ler no versículo 14, que diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, da onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Vamos ler novamente? E chamou Abraão o lugar daquele monte, o Senhor proverá, da onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, a sua Bíblia. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida nesta tarde. Fale aos nossos corações segundo cada necessidade em nome de Jesus. Não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas fale aquilo que nós precisamos ouvir, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Você pode se assentar, e se assentando, eu convido você a dar uma linda salva de palmas para Jesus nessa tarde. Graças a Deus por isso. Eu tenho, a honra de ter vocês aqui nesta tarde, e eu tenho a honra também. Ontem eu entrei numa loja, Marcinho, lembrei de você da nossa conversa semana passada. Ontem eu fui comprar um negocinho para o Benício, e eu entrei numa loja, eu entrei de máscara, cabelo todo desarrumado. Eu falei assim, olha, eu preciso disso, pastor. Uma querida lá, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela vai saber que eu estou falando dela, que eu falei que eu ia mandar um beijo para ela. Ela parou a loja, meus irmãos. Ju, ela falou assim, é a pastora Marcela da Tarde da Bênção. Gente, eu fiquei tão sem graça. Eu fiquei assim, hoje tem fotógrafo, gente, tem que dar uma arrumadinha, assim, sabe? Para depois a gente postar a foto no Instagram, bem bonita. Tô brincando, Adriano, foi, Adriano? Capricha, hein, Adriano? O fotógrafo não é muito bom, mas a atriz aqui é. Ele é profissional, tô brincando, gente. E, meus irmãos, eu fiquei tão sem graça, e ela falou assim, Marcela, eu assisto toda quinta-feira. Toda quinta-feira eu assisto, eu estou trabalhando, mas graças a Deus por essa ferramenta que as igrejas têm hoje, de você poder deixar gravado. Então, louvado seja Deus por isso. Outras pessoas, a gente também assiste, viu? A gente também assiste. Gente que nem é da nossa igreja. É uma ferramenta de evangelismo em nome de Jesus. Então, um abraço, querida, aí você sabe quem você é. Ela era aqui da nossa igreja sede, mas mudou longe, está lá na igreja de Pastor Bertaia. Então, um beijo grande no seu coração. E eu tenho a honra também de ter a nossa pastora Lourdes como telespectadora fiel nossa aqui da Tarde da Bênção. Hoje eu falei para ela, mãe, vamos comigo. Eu tentei fazer um bem bolado lá hoje, mas não deu certo. Ela está se preparando, já falando que hoje à noite nós temos culto do missionário de mulheres, onde nós vamos mudar as estações. Está sendo preparado um ato profético sobre as nossas vidas. Vai ser poderoso. A pastora Leninha, vou entregar ela aqui. A pastora Leninha mandou um áudio para mim, Fernanda. Olha, eu tenho que escolher, ou à tarde ou à noite. Falei, sacanagem. Olha, irmão Pedro, vamos puxar a orelha da pastora Leninha semana que vem. Estou brincando. Falei, pastora Leninha, vem à noite. Semana que vem a senhora vem à tarde, O missionário de mulheres é uma vez por mês. A Tarde da Bênção é semanalmente. Glória a Deus por isso. E, meus irmãos, a minha mãe, por isso que eu estou falando disso, ela estava... Você sabe que nós oramos muito juntas, nós compartilhamos muito da palavra do Senhor, das experiências que estamos vivendo, já vivemos e estamos vivendo. E eu falei assim, mãe, preciso de um nome, mas assim, eu quero uma campanha que vai revolucionar a Tarde da Bênção, que vai trazer esperança para o coração dos nossos irmãos. E nós estávamos conversando, ela falou assim, por que você não usa um dos nomes do nosso Senhor Jesus?
E aí nós estávamos conversando, ela falou assim, olha só, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Então nós devemos isso à pastora Lourdes. Ela deu este nome para essa campanha e eu tenho certeza que o Senhor vai prover algo lá na sua casa em nome de Jesus. Meus irmãos, e ela está nos assistindo, então um beijo, mãe, você é sempre muito bem-vinda. Existem vários nomes na Bíblia, alguns nomes na Bíblia, que falam do quem é Jesus nas nossas vidas. E um deles é Jeová Jirê, o Deus da provisão. E Adriano, quando nós falamos de provisão, a primeira coisa que vem à sua cabeça, eu acredito que seja dinheiro. Verdade ou mentira? É verdade. É verdade. Nós vivemos num mundo capitalista, nós vivemos num mundo que hoje está tudo muito caro. Está difícil de viver, não é verdade, meus irmãos? Hoje, você encher o tanque de combustível, você é milionário, praticamente. Ostentou. Você que está de tanque cheio, está ostentando. Então, é natural que eu e você pensamos logo em dinheiro. E dinheiro é importante na vida de uma família? Com certeza. Né? Tem aquele ditado, como que é mesmo? Fica sem dinheiro que você vai ver o diabo, alguma coisa assim, né? Não tem um ditado assim, pastor Márcio? Eu não vou lembrar. Né? Eu vi algum diabo, mas quer ver o diabo, fica sem dinheiro lá na sua casa. E eu estava vendo algumas coisas que o dinheiro, ele influencia muito na vida de uma família. Você acredita que tem pessoas, eu não vou saber a porcentagem exata, mas existem muitos casamentos que são destruídos por conta da parte financeira. Filhos, às vezes, não entendem que aquele tempo não dá para ter o iPhone da moda, o iPhone da vez, o iPad, o videogame. Então, isso influencia demais. Mas quando o Senhor, Ele nos deu essa campanha, esse nome da campanha, eu falei assim, eu quero sim, porque nós acreditamos no poder da semeadura, nós acreditamos quando nós damos o nosso melhor para o Senhor. Você que é dizimista, você que é ofertante, você não faz isso porque o pastor fica falando, você faz porque você acredita. Você faz porque você faz prova do Senhor. E a provisão vem sobre a sua vida na área financeira. Mas quando nós estávamos conversando sobre esse tema dessa campanha, eu falei, Senhor, eu não quero somente que a nossa parte financeira seja alcançada. Eu quero que o Senhor provê saúde, cura, perdão, libertação, trazendo alegria, trazendo paz para as nossas vidas. Nós servimos um Deus que Ele pode todas as coisas, meus irmãos. Ele não pode algumas coisas, não. Ele pode todas as coisas. O Senhor, Ele não se faz de desentendido com o teu povo. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor, Ele tem prazer de falar aos nossos corações. Às vezes você está precisando de uma provisão, de uma providência, que para mim é pequeno, mas para você é enorme. E você fala assim, você acha que o Senhor tem prazer de prover? Isso, tem. Se é importante para você, irmã Maria, é importante para o Senhor. Se faz parte da sua vida, é importante para o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Nós vemos neste texto, você conhece aqui, que quando Deus coloca Abraão em prova. É um texto que nós já até pregamos aqui na Tarde da Bênção, nós já falamos muito. O pastor Taninho tem uma mensagem incrível sobre isso, que conforme você vai subindo, o cordeiro vai subindo do outro lado. Se você para, o milagre para, mas se você continua, o milagre vai te seguindo, porque os milagres acompanham a gente em nome de Jesus. E é um texto bastante conhecido, onde o Senhor fala assim, Abraão, sobe o monte e sacrifica o teu filho Isaque para mim. O Senhor, Ele sabia que Abraão faria isso. O Senhor sabe de todas as coisas, meus irmãos. Mas o Senhor, Ele quis provar para nos ensinar no dia de hoje.
o Senhor colocou na palavra do Senhor essa palavra, essa história de Abraão, de Isaac, para nos ensinar que nós temos que viver os nossos processos, que nós temos que viver aquilo que o Senhor nos pede. Para Abraão, o Senhor pediu muito, seu filho. Você que é pai, você que é mãe, se alguém pedir o seu filho, você dá por alguém? Não. Mas Abraão falou assim: eu vou ser obediente. É melhor obedecer do que sacrificar. E ele foi subindo, e neste texto nós vemos a origem de Jeová Jiré, o Senhor da provisão. Quando o menininho Isaac, imagine a cena, estava no holocausto, Márcia, ele levantou o cutelo, é cutelo que fala? Levantou o cutelo, e ele ia sacrificar o seu filho. A palavra de Deus que do outro lado, o cordeiro estava ali, e o menino foi solto daquilo e desceu o pai e o filho. E nesta tarde nós estamos aqui para falar: o Senhor vai prover o cordeiro na sua casa. Se é saúde que você precisa, é saúde que você vai ter. Se é alegria que você precisa, é alegria que você vai ter. Mas o que nós temos que fazer é a nossa parte. E qual é a nossa parte? Obedecer. Obedecer às Escrituras, obedecer esse Deus que tem todo o poder. Este nome enfatiza a provisão da redenção divina para o homem. Parece que nós já ouvimos essa história, parece que você já ouviu o plano da salvação. Nós também já temos o nosso cordeiro. Eu sempre digo para o Senhor, mesmo se o Senhor não fizer mais nada, Lu, nada, nós já temos que agradecer pela salvação dos nossos pecados. Nós não precisamos ir mais nos sacrificar, você não precisa mais se punir, você não precisa mais matar, nem sacrifícios de bicho, porque aquele que pode todas as coisas, deu o seu único filho para nós, para salvar a humanidade. E nós vemos aqui o Deus provedor, na bondade e misericórdia, Ele proveu todas as necessidades. E é isso que nós vamos pregar durante 4 semanas. Hoje, no dia 30, no dia 7 e no encerramento dia 14, todas as nossas necessidades vão ser supridas em o nome de Jesus. Não é porque eu estou falando, não é porque o pregador vai estar falando, mas é porque nós estamos falando a verdade, e a verdade é viva, a verdade é verdadeira, e ela se faz presente na sua vida, e ela vai transformar a sua casa em nome de Jesus. Nós vemos em Gênesis algumas provisões do Senhor. Eu não vou falar, não vou pedir para você abrir a sua Bíblia, mas eu quero te trazer à memória aquele Deus que você serve, aquele Deus que Ele pode restituir um lar. Ai, não tem mais jeito, tem mais jeito sim. Às vezes não tem mais jeito para a humanidade, mas quando foge da nossa humanidade, a soberania do Senhor entra em ação, e tudo que era impossível se torna possível em o nome de Jesus. E nós vemos aqui que o Senhor arrumou as vestimentas para Adão e Eva. Você já sabe da história. Eles viviam nu, a palavra de Deus diz. Não tinha vergonha, não tinha pecado, não tinha maldade. Imagina que coisa maravilhosa que era. E nós não vamos falar mal das mulheres aqui, porque foi a mulher que falou, mas enfim, não é o caso. Mas nós estamos falando que quando a vergonha chegou no Éden, o Senhor proveu as vestimentas. E o Senhor está provendo na sua casa, eu creio em nome de Jesus. Nós vemos também que o Senhor, Ele proveu a arca da salvação para Noé e sua família. Deus podia destruir tudo, mas se o Senhor tem planos, e marca isso no seu coração, é uma palavra do Senhor para a sua vida nesta tarde. O Senhor tem um plano perfeito para a sua vida. Ah, mas isso eu já sei. Não, acredite, só aqueles que recebem vão viver o plano perfeito que o Senhor tem para a sua vida.
Nunca é tarde demais. Nós temos pessoas de mais idades aqui e temos pessoas jovens aqui. Mas o Senhor, Ele tem plano para aqueles que já têm mais idade e planos de paz para aqueles jovenzinhos em nome de Jesus. É o plano de paz sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele podia perfeitamente falar assim: vou começar do zero, Fernanda. Vou destruir tudo, vou começar do zero. Mas não, Ele chamou Noé e fez Noé construir uma arca. O Senhor provê a moradia para você e para sua casa também. A nossa igreja, ela tem uma bênção que os nossos pastores falam. Aquele que tem uma casa própria, aquele que não tem uma casa própria, vai ter, vai recebendo aí. Aquele que já tem uma, vai ter duas em nome de Jesus. E eu que já tenho duas, você vai ter mais 3, 4, 5, porque é o Senhor que vai prover. E nós não queremos bem material, Rose, para mostrar nada para ninguém. Quando, Gil, nós estivermos fazendo algo, irmão Pedro, quando nós estivermos fazendo algo para mostrar para as pessoas, a gente para com tudo. Quando nós tivermos algo para provar algo para alguém, você não precisa provar nada para alguém, para ninguém. Você precisa estar debaixo da guarida do Senhor Jesus. Porque quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, nós somos exaltados quando nós estamos humilhados. Quando nós estamos debaixo da obediência do Senhor. Quando estiver tudo difícil, o Senhor fala assim: opa, olha ali, a minha irmã está precisando, minha filha está precisando de um cuidado. O Senhor vai lá e te pega pela mão direita e te coloca no prumo em nome de Jesus. O Senhor vai prover coisas materiais. Eu sei, meus irmãos, que nós temos que falar, escolha a melhor parte, faça isso, faça aquilo. Mas a gente precisa se vestir, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter uma moradia. E lembra que eu falei no começo, se é importante para mim, é importante para o Senhor. Então, se é importante para o Senhor, se é importante para você, o Senhor vai fazer. O Senhor aqui, nós também vemos que Ele cura, que Ele mandou cura para aqueles que foram picados no deserto. Quando nós falamos de provisão, meus irmãos, ainda mais nessa pandemia que ainda está, a cura hoje, quantos estão clamando por cura? Quantos estão clamando por socorro? Senhor, tenha misericórdia de mim. Infelizmente, muitos que nós conhecemos e que nem conhecemos, não tiveram a oportunidade que o meu pai teve. Que terça-feira foi aniversário do meu pai. E eu preciso falar isso para você. Quando o Gil, com o Ministério de Louvor, estava ministrando a canção Deus de Milagres. Eu acho que a minha mãe contou isso ontem. Não, contou, né? E olha, não era para eu contar, eu estava assistindo online o culto, e eu falei, nossa, é verdade, eu me emocionei. Mas não tem como esquecer, não tem como esquecer do que aconteceu naquela manhã de domingo. Foi no dia 3, no começo da campanha dos 12 dias. Nós estávamos aqui na igreja, estava eu, minha mãe e Benício, o Felipe estava cuidando de alguma coisa, o Gil estava ministrando louvor, e eu estava com o Benício estava sentadinho, eu estava quase dormindo, eu lembro muito bem disso. E aí, meu pai ainda estava sedado, né? Ainda estava entubado, enfim, toda aquela situação. E quando começou a cantar essa canção, eu não sei se para a igreja, mas para a minha casa, para mim e para minha mãe, nós somos cheios daquela vontade do Espírito Santo. E eu tinha certeza, eu tinha vontade de parar o Gil, sério, o Gil pulava que nem pipoca em cima do altar. Ele pulava tanto e ele ministrava a vida, ministrava aquele que pode, aquele que cura, Deus de milagres. E eu falava, Senhor, provê a cura, provê a cura. Eu falava, provê a cura. E eu tinha vontade de pegar o Gil assim e falar, Gil, ele acordou. Gente, eu não sabia que ele tinha acordado. E ele estava acordando lá no hospital, lá em São Paulo. E nós estávamos aqui em Piracicaba. E meu pai estava sozinho, porque a visita era só 3 horas da tarde. E a minha irmã foi aquele dia visitar o meu pai. E ela fazendo a campanha também lá em São José dos Campos. E eu tinha vontade de falar assim, já deu certo, pode parar de orar, Gil, pode parar de cantar, porque agora o meu pai já acordou, já deu certo. Meus irmãos, na hora que eu e minha mãe olhamos uma para a outra, eu falei, mãe, o pai vai acordar.
Ele vai acordar. Meus irmãos, o diagnóstico não era esse. A bactéria tinha pegado o catéter dele. Eu não posso contar porque, como diz o pastor Márcio, ele não gosta de falar sobre isso ainda, não está preparado para isso. Mas vocês não têm noção do que nós vivemos. Vocês viveram junto com a gente uma parte. Mas nós sabemos de coisas que os médicos, eles tinham que falar para a Bruna, que nós ficamos, meu Deus, não vai dar. Vamos perder ele. Se o Senhor tivesse levado, nós estaríamos aqui. Porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Mas nós clamamos. E o Senhor ouviu o nosso clamor. E o Senhor restaurou, proveu a cura e proveu vida sobre a vida do nosso pastor. E nesta tarde eu estou aqui para contar para você. Quando você cantar essa canção, Deus de Milagres, não canta achando que está tudo bem. Não, canta guerreando. Nós cantamos canções proféticas. Então nós temos que guerrear as nossas guerras. E quando nós estamos ministrando louvor, quando nós estamos falando, tem fogo nos olhos, nós acreditamos que aquele que voltou, aquele que se fez homem para salvar a nós, ele vai voltar para buscar a sua igreja, e o Senhor vai restaurar, o Senhor vai prover vida. Quantas pessoas, meus irmãos, estão somente vivendo por viver? Quantas pessoas estão somente, eu vou acordar, vou fazer isso, vou para a academia, vida fútil. Não que para a academia seja vida fútil, não é isso que eu estou falando. Mas quantas pessoas realmente não estão vivendo? Pessoas que nós conhecemos, que estão precisando da vida do Senhor dentro delas. Nós só sabermos não adianta nada. Eu estou aqui nessa tarde para falar para você que o Senhor vai derramar vida sobre a sua casa. Aqueles ossos secos, aqueles planos que estão na gaveta, vão receber agora vida em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus que provê vida sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele dá saúde e cura. É promessa de esperança. Quantos gostam de ter esperança aqui? Levante as suas mãos. Eu preciso ler esse versículo com vocês. Está lá em Jeremias 33. Jeremias 33, 6. É promessa de esperança para as nossas vidas. 33, 6. Leia lá na sua casa também inteiro. Mas olha o que diz assim o 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, em nome de Jesus. Eu estou falando isso para a sua vida. Olha o que diz a versão: todavia, trarei restauração e cura. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Guarda essa palavra para a sua vida. O Senhor é o Deus de promessas. O Senhor é um Deus de esperança, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando eu estava lendo esse versículo, eu fui cheia da presença de Deus. É aquele que providencia o pão nosso de cada dia. O Senhor, Ele se preocupa com os lírios do campo. Você acha que Ele não vai se preocupar comigo e com você? O Senhor, Ele se preocupa comigo e com você. E é por isso que nesta tarde, o nosso Senhor, Jeová Jireh, Ele é o nosso provedor por excelência, em nome de Jesus. Da mesma forma que Ele proveu o cordeiro para Abraão, Ele proveu o cordeiro para mim e para a sua salvação. E nesta tarde eu te desafio, meu irmão, você presencial e online, a fazer essas 4 semanas,
4 semanas de Jeová Jirê dentro da minha casa. Estamos vindo de várias campanhas, mas esta campanha vai mudar lá na sua casa, na área que você precisar. Se você precisa de dinheiro, o Senhor vai te dar estratégias para ter mais dinheiro. Se você precisa de restauração, o Senhor vai te dar estratégias. Receba estratégias do Senhor em nome de Jesus. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, sim, toda casa tem. Ai, não tem na minha casa. Chegou a visita, tem problema. Já ouviu aquela história que muito pastor conta, né? Ai, pastor, eu mudei de igreja, porque aqui nessa igreja não tem problema. Da onde eu estava, tinha muito problema. O pastor olha e fala assim: irmã, acabou de chegar o problema. É brincadeira, tá, meus irmãos? Senão vão falar assim: a pastora Marcela está dando indireta em cima do altar. Todos nós temos dificuldades. E nós estamos aqui, semanalmente, em todos os cultos, ouvindo do poder do Espírito Santo. Então eu desafio você. Se você pode vir, venha. Convida pessoas que você sabe que está precisando, que as suas histórias sejam mudadas em nome de Jesus, porque o Senhor vai fazer isso. O Senhor, Ele vai prover a necessidade que a sua casa precisa. Não tem como o Senhor prover cura, se não é cura que você precisa. Não tem como o Senhor prover libertação, se não é libertação. Então eu te desafio a apresentar para o Senhor as suas queixas, as suas necessidades, porque Ele vai restaurar em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode ficar com essa palavra no seu coração? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.